Pois é, meus amigos, uma discussão há 15 dias na empresa, ou seja, no ambiente de trabalho, que por falta de diálogo, de conversa, vai crescendo e acontece uma vingança tão cruel como essa aí, né? E aí a gente para e a gente se pergunta, como é que estão as relações dentro desse ambiente de trabalho, Jéssica? Será que os funcionários estão sabendo lidar com essas situações? Você que está assistindo o JM, se arrumando, se preparando para sair para o trabalho, será que tem uma forma de conviver em harmonia sem que discussões cresçam tanto assim ao ponto de se tornarem um problema na empresa até? É o que a gente vai discutir agora aqui no estúdio com o nosso convidado, professor Antônio Amorim, especialista em psicologia organizacional, aquele profissional que estuda, que se debruça sobre as relações nas empresas. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Prazer. Esse é um caso chocante, né? E a gente sabe que no dia a dia as discussões acontecem, as brigas, os desentendimentos. De um certo ponto é até natural que exista essa discordância, o que não pode resultar nisso aí, claro, né? Exatamente. E o que chama atenção bastante nesse caso é o intervalo entre a discussão, a briga, né, e a violência que foi cometida. Porque, claro que desavenças acontecem, mas o quanto que o estímulo que você recebe vai direto para o estresse. Porque no trânsito também a gente vê muito isso, acontecer casos terríveis no trânsito, mas você não consegue controlar o estímulo, né, o que vem de fora. Mas do estímulo ao estresse, eu acho que se passa por um processo de respirar, de pensar, de ampliar a consciência para fazer uma escolha. Porque eu acho que se parar, pensar, refletir e fizer uma escolha, dificilmente você vai chegar a um absurdo desse. E hoje em dia a gente está submetido a situações de estresse, né, no ambiente de trabalho. As pessoas parecem que estão sempre muito armadas para reagir a qualquer momento. O estresse causa isso na pessoa? O estresse causa a falta de abertura, né, a falta de diálogo, de conversa, né, no momento em que eu falo a partir da minha verdade, entendo que existe a verdade do outro. Quando eu acho que a verdade está comigo, provavelmente eu vou entrar num embate com o outro. E o estresse é natural, está no dia a dia, como eu disse, está no trânsito, está na própria vida corrida. Mas é fundamental perceber que existe uma consequência para todo ato que eu tomar. Agora, professor, quando uma discussão ela não chega ao fim ou em outras palavras, quando ela chega ao fim, você pensa que terminou, mas a outra pessoa fica remoendo aquilo ali por um período, né? Não consegue se livrar daquele sentimento, o que é que a gente faz? Como é que a gente age? Olha, eu acredito sempre que o grande facilitador das relações é a abertura, como eu já falei. É quando eu posso dizer para o outro o que eu penso e falo do meu sentimento. Agora, é sempre importante falar a partir de você e não do outro, porque quando eu estou falando de você, eu estou apontando para você. Se eu estou falando a partir de mim, do meu sentimento, eu estou evitando que você venha para se defender e mesmo atacar. Então é importante me colocar sempre no centro e a partir dos meus sentimentos, da minha observação. E o senhor falou de apontar para o outro, quando a gente aponta para o outro, tem 3 aqui para a gente no mínimo, né, doutor? E um para Deus. E um para Deus, é verdade. E agora sim, quando essa discussão tem a questão do orgulho, não consegue dialogar, fica difícil, seria o caso de procurar o chefe para falar o que está acontecendo, para intervir através de alguma forma? Olha, eu acho que procurar o chefe só em último caso, porque eu acredito que se existe um problema entre mim e esse outro, na medida em que se o chefe for um mediador, ele pode ajudar. Agora, se eu for procurá-lo para que ele julgue e diga que eu estou certo e o outro está errado, provavelmente eu vou criar mais um fosso entre mim e o outro. Também não seria o caso, professor, de a gente aprender a desenvolver, por que não técnicas de colocar isso para fora? Porque se a gente vai acumulando e acumulando e acumulando, em algum momento isso vai sair. Né? Que não seja no ambiente de trabalho, que não seja na rua. Ou seja, como é que a gente faz para aprender, professor, a desestressar, a esquecer, sair da empresa e esquecer o problema que eu tive ali? Tem uma metáfora interessante que diz o seguinte, é como você ir para a sacada, você ir para a varanda. Sim. Respirar, né? É aquele momento que você sai para respirar, para você pensar, porque é mais ou menos assim, a gente está falando dos contatos pessoais, mas hoje a gente vive num mundo de interação virtual o tempo todo. Às vezes você recebe um e-mail, o e-mail já vem em caixa alta, né? O cara parece estar brigando com você ali. Está gritando com você, está gritando com você ali. Se você, naquele momento, responder o e-mail, provavelmente você está criando um ambiente virtual de atrito. Se você não responder aquele e-mail naquele momento, deixar para responder depois, provavelmente você responde diferente. Então a gente vive nesse ambiente que às vezes recebe uma crítica, enfim, tem que aprender a engolir o sapo. Essa é a verdade ou não? Ou aprender a responder com jeitinho e a reagir isso de outra forma? Eu acho que primeiro entender qual é a raiz do problema, né? O Gandhi diz, o problema é o nosso inimigo, não um de nós em relação ao outro. Qual é a raiz do problema e qual é o meu interesse e qual é o seu interesse? Se eu encontrar
um campo de benefício mútuo, de diálogo, provavelmente não precisa engolir o sapo, dá para a gente até repartir e utilizar esse sapo em conjunto. Eu acho que vale a boa e velha dica. Chama um colega, meu amigo, chega aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? O que é que eu lhe fiz? Como é que a gente pode resolver isso? Hein, professor? O diálogo, a abertura, isso pode sim pôr um ponto final numa briga e suas consequências. Né? Exatamente. E uma questão que eu acho que é interessante, que é sempre ver a partir do olhar do outro, não é? Fazer empatia. Como dizia Raul Seixas, não tem certo nem errado, todo mundo tem razão, o ponto de vista é que é o ponto da questão. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui. Um bom dia para o senhor. Bom dia, sempre um prazer. Bom dia, professor. Tenha um bom dia. Bom dia. E agora a gente